Fala galera, tudo bom? Começando aqui mais um episódio do Papo Cueca, nosso episódio 6, beleza? Chegou até aqui, galerinha? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curtiu o conteúdo, é legal, comenta aqui, vamos participar da discussão e encaminhe para alguém que você acha que putz, vai fazer sentido aquilo tudo lá, né? Hoje eu não tô de cuequinha na cabeça, mas vamos lá bater um papo cueca super especial, é o nosso canal voltado para você, meu amigo homem, para que a gente possa discutir bastante coisa. Em primeiro lugar, de novo, se inscreva aqui, tá bom? Ative os sininhos, compartilhe. Lá no finalzinho eu vou deixar os arrobas do nosso Instagram, tá bom? Tanto do Papo Cueca quanto o do Arthur Lázaro, que é o meu perfil, entre aspas, pessoal, que é o Homem Terapia, tá bom? Para que você participe imensamente de toda essa discussão com a gente. Terão conteúdos legais daqui para frente também. E eu vou tentar ao máximo, gente, deixar o programa mais curtinho, menos espaçado, tá bom? Tô pensando seriamente em fazer aqui semanal, mesmo que sejam temas curtinhos, tá bom? Mas temas que vão trazer bastante coisa. E como sempre, eu vou sempre me deixar também aqui dentro do contexto, né? Vou me colocar principalmente como exemplo aqui para que a gente possa ter uma conversa aberta, né? Porque o intuito do canal realmente é esse. Nós termos um papo aberto aqui entre homens, tá bom? E eu quero muito hoje falar de uma coisa que eu venho observando muito, tá bom? São dois pontos aqui que eu vou tratar hoje, iniciais, para a gente poder abrir o leque aqui de conversa, tá bom? Mas uma coisa que eu ando percebendo bastante, tá? Eu é, me propus a trazer esse conteúdo aqui de saúde mental masculina, né? Muita coisa de comportamento, como a gente reage a algumas coisas, como é a nossa vivência como homem no dia atual. E me colocando muito como exemplo, né? Porque eu estou passando muito por transformação, por um momento de transição, momentos de curas, que são momentos que sempre existirão, desde que a gente tenha consciência de despertar isso, tá bom? E eu tenho o canal, né, aqui do Papo Cueca, tenho os dois perfis do Instagram, e uma coisa que eu percebi, e já é com o tempo, né, que 95% dos inscritos e seguidores nas redes sociais aqui que eu conduzo são mulheres, né? E é um canal específico para homens se comunicarem com mulheres que consomem o conteúdo, comentam, participam, encaminham e não há resposta. E é um negócio bem estranho, né? Isso aí. E aí, dentro desse primeiro tópico, vem a pergunta: onde estão os homens nas redes sociais? Consumindo só conteúdo de esporte, conteúdos financeiros, conteúdos adultos, que a gente sabe que tem bastante. Vamos ter um episódio falando só sobre isso, né? De consumo excessivo de conteúdo adulto. Onde estarão esses homens que não param para dialogar sobre coisas mais profundas, mais enraizadas, que podem trazer mudanças de comportamentos mais efetivas, né? Afinal de contas, nós não estamos aqui só para prover, por mais que essa dinâmica e essa lição histórica que é colocada na gente, ela deixa isso muito implícito, né? Do homem provedor, e não está muito bem assim não, hein? Se vocês perceberem bem, os dados de IBGE recentes, tá? Vocês podem pesquisar lá, que estão lá. 65% das famílias em média no Brasil são conduzidos por mulheres. Mais da metade das famílias brasileiras são conduzidas por mulheres. Isso mostra o quanto a gente está defasado no nosso crescimento pessoal, né? Eu falei em alguns episódios mais para trás lá que a mulher, em termos de crescimento, de evolução emocional, espiritual, o que quer que seja, mas que envolva o comportamento, ela subiu anos-luz na nossa frente. E a gente acha que tudo isso ainda, de certa forma, é uma besteira incrível. E voltando aqui para essa questão do conteúdo digital, o segundo ponto é: você já parou para perceber, e eu por consumir muita coisa de estudo, de análise, o algoritmo dos apps vão me direcionando para conteúdos relacionados. E hoje eu entro na minha rede social, para vocês terem uma ideia, praticamente 95% do conteúdo que aparece lá são de profissionais de saúde, influencers, mulheres sem vínculos, né, com profissão ou mesmo de influência,
trazendo experiências como e de que conteúdo, né? Homens que traem, homens que abandonam, homem que não presta, o homem que é ausente, o homem que sacaneia, né? E é incrível como isso acentua e está acentuando muito, né? Eu não sei de que geração que eu vou estar falando agora com você, meu amigo que está prestando atenção nesse vídeo agora, qual que é a sua geração, mas a gente percebe, né? Eu como um bom observador de cenários, de situações, eu vejo muita coisa e tudo isso que é exposto pelas mulheres na rede social, pelas profissionais, e entenda o que, tá? Eu vou abrir uma aspas aqui rapidinho. Essas profissionais que estão na internet, elas estão engajadas em atrair um público, que é o público feminino com essas situações e experiências de vida. Para quê? Para trazer o contexto que elas não estão sozinhas. E é extremamente positivo isso, gente. Nós temos um grave problema no Brasil de feminicídio. E isso acontece muito porque apesar de existirem leis, apesar de existirem uma série de gatilhos judiciais nesse sentido, tá bom? A mulher continua desguarnecida, tá? As penalizações sobre muitas coisas são muito brandas, se é que elas acontecem, tá bom? Então, quando eu falo desse tipo de perfil na internet, de pessoas que se expõem, não é contra, tá? Mas são exemplos que acontecem, uma exposição excessiva de tudo que nós, como homens, ainda fazemos dentro da sociedade e dentro do contexto de família, do contexto de convivência, do contexto social, de tudo. E isso é muito perigoso. Perigoso pelo sentido mais amplo de nós não estarmos nos vendo, não sabermos onde é o papel do homem hoje na sociedade, onde é o papel do homem hoje na família e aonde é o papel do homem dentro da educação. Onde que eu me encaixo hoje? Aonde que eu estou? E ao mesmo tempo, existe um risco muito grande, porque quando você tem um cenário que é excessivamente exposto, você acaba generalizando. E aí entra a questão que eu ouvi um negócio muito, muito interessante de uma mulher esses dias, da questão do empoderamento feminino. O quanto que isso foi nocivo para a própria mulher. Né? Porque a partir do momento que você se empodera, você coloca no pedestal de não precisar de ninguém. Ao invés de você. Eu estou tentando lembrar a expressão que ela usou, mas de tipo de se respeitar, de se colocar no seu lugar, né? Não de se empoderar, mas de se posicionar, de se colocar. Porque a partir do momento que você generaliza o contexto, porque a partir que você tem um conteúdo excessivo daquele assunto, você acaba generalizando. E aí entra, lógico, as histórias das mulheres, de onde estão os homens bons, porque homem não presta, porque eu vou na balada, homem não chega junto, o homem agora está mais covarde. Lógico, não são todos, mas existem muitos contextos hoje sociais que é complicado, muitos cenários, e a exposição excessiva traz apenas uma visão e uma visão unilateral. E aí entra um contexto que é o seguinte: legal, nós temos duas situações nesse ponto de vista, que é, beleza, o homem erra, cara, e erra muito, nós erramos muito. O nosso comportamento ainda é medieval. Por mais que a gente tenha um pequeno crescimento, por mais que algumas coisas mudaram, algumas coisas se atualizaram, se nós pensarmos para ver com bastante critério, nós ainda temos um comportamento medieval, bruto, extremamente racional. A gente não parou para ver o nosso emocional, né? A gente sempre vê questão de, vamos ter educação financeira, vamos ter educação religiosa, mas e a educação emocional? Nós crescemos, eu sou da década de 80, comecei na década de 80, nós não tivemos pais racionais. Nós tivemos pais ausentes, né, que trabalhavam, e a gente já vai entrar nesse ponto. Então nós somos muito ainda de um comportamento medieval. Mas diante dessa generalização, aí eu vou até provocar um pouco, né, para essas profissionais que trazem exemplos explícitos de mulheres, lógico, elas não nomeiam,
Mas existem perfis e canais que falam sobre isso, trazendo casos reais e que eu acho extremamente positivo. Tem que ter mesmo. E homens, vocês têm que consumir esse tipo de conteúdo para entender o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Mas eu vou deixar a provocação que é o seguinte: esse cara que abandonou, esse cara que traiu, esse cara que sacaneou e esse cara que não presta. Vamos cogitar que ele queira mudar. Isso pode acontecer e acontece muito. Eu pergunto, você profissional, você acolheria essa pessoa? Porque eu também não vejo muitos profissionais homens falando sobre isso. Eu não vejo profissionais homens é, formando conteúdo para trazer isso. Eu vejo muitos profissionais homens, e assim, se eu for trazer uma balança de profissionais mulheres e homens, os homens mesmo assim estão aqui embaixo e pasmem, eles estão criando conteúdos para atraírem mulheres, não homens. Os conteúdos que estão sendo gerados por homens é para atrair a mulher pela dor de experiência da mulher. Mas voltando aqui à pergunta, você atenderia esse cara? Você olharia para ele sem os olhos da justiça do que ele fez? E daria o apoio terapêutico e emocional que ele precisa diante do pedido de ajuda que ele externou? É uma coisa para se pensar. E agora, o mais importante de tudo mesmo, de tudo mesmo. E o cara que não faz nada disso? E o cara que não abandona? E o cara que é justo? O cara que é participativo? E o cara que é família, provedor? Pode ter os defeitinhos dele, às vezes ser um pouco bruto, ser um pouco rígido, o que é normal, tá bom? Desde que não seja ofensivo, desde que não seja psicologicamente agressivo, né? E criar essa vivência. E esse cara que se cala, que não tem com quem falar, que pode ver esse tipo de conteúdo, vai se retrair, vai entrar em silêncio, ou vai criar ironia, ou vai começar a criar uma raiva contida aqui dentro, que vai virar uma raiva defensiva, gerando mais isolamento, porque hoje o comportamento do homem para esse tipo de situação é de se isolar. Ele não cria conexão com estudos, ele não cria conexão com conteúdo. E eu pergunto, vou manter a pergunta, você atenderia esse profissional? E você, homem, profissional da saúde mental, de saúde e psíquica, por que você não conversar com seus pares? E aí, meu brother, onde você está nisso tudo? Por que existe tanto silêncio nosso? É uma pergunta que eu tento responder. E eu só posso responder por mim. Porque eu também era um silencioso. E da onde veio o meu silêncio nisso tudo? E o porquê que eu precisei me transformar? E o porquê que eu analiso tanto conteúdo hoje? Eu não quero, em primeiro lugar, criar ringue entre mulheres e homens. Pelo contrário, é uma discussão saudável, é trazer o equilíbrio. É entender que o homem, ele pode ser provedor, mas na nossa sociedade atual, a mulher também trabalha. É saber dividir as tarefas. Não é chegar em casa, sentar no videogame, porra, trabalhei o dia inteiro, vou abrir minha cervejinha, vou ver meu jogo. É ela que faça a janta, ela que lava a louça. Não, nós temos participação nisso tudo. É importante isso. Então, o intuito é, profissionais, cadê vocês? Onde vocês estão? Se vocês verem esse vídeo, quiserem conversar comigo, bora bater um papo, vamos fazer um episódio juntos. Eu conto com vocês com isso também. Bora lá conversar. A gente precisa conversar sobre isso. Porque os meninos de hoje vão crescer acreditando que falar é fraqueza. Como eu cresci acreditando que falar é fraqueza. Que presença de homem é conta paga. E aí entra a minha questão pessoal, que eu sempre gosto de me colocar aqui, sempre como exemplo para falar com vocês. Meu pai foi ausente porque ele só trabalhava. Meu pai somente trabalhava. Toda a parte educacional, ele nunca se importou com educação.
Ele nunca se importou como eu estava na escola, ele nunca se importou se eu tinha material para a escola. O meu pai foi um ótimo provedor. Toda essa parte ficou com a minha mãe. A minha mãe era responsável por educar, comprar material, cuidar da casa, pagar as contas. Imagina o peso dessa mulher perante uma situação dessa. E essa é uma realidade que vem sempre. Década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, até que a mulher começou a ganhar espaço no mercado de trabalho. E aí, por questões materiais, por outro tipo de vivência, o país entrou num período econômico melhor, os dois começaram a trabalhar para quê? Para começar a melhorar a vida. Mas se vocês pensarem bem, até 30 anos atrás, 35 anos atrás, a maioria do mercado de trabalho, e posso falar isso com segurança, mais de 80% do mercado de trabalho era formado por homens. A mulher não tinha espaço. E mesmo assim, hoje em dia, com o espaço que elas têm, a questão de equiparação salarial está muito distante. Mulheres exercem cargos masculinos ganhando menos. Mas isso é um outro assunto aqui para a gente falar, né? Mas enfim, eu fui criado assim. Então, ou seja, quem me criou foi uma mulher. E tá tudo bem criar uma mulher. Eu nunca tive um papo com meu pai de sexualidade. Vocês já pararam para imaginar isso? Eu nunca tive. As poucas conversas que eu tive com meu pai foram para não repetir algumas coisas que ele precisou fazer com os meus filhos. Então, assim, automaticamente eu nunca ouvi falar que falar é fraqueza, mas eu não sabia como me comunicar. E aí, pelo comportamento da minha mãe, toda a rigidez dela, todo o controle, tudo isso ficou muito intrínseco em mim. Então, a minha educação e a minha formação como homem teve dois pilares. Primeiro, o trabalho, porque o único exemplo que meu pai me deu, além da honestidade, né, isso tem que ser muito bem frisado, da honestidade, é uma coisa que eu levo muito comigo, de coração mesmo. Mas foi o trabalho. Trabalhe, trabalhe. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. Em compensação, via muita rigidez da minha mãe, o controle, feridas que não são tratadas em cima de uma pessoa controladora, de uma pessoa rígida, elas são escaladas para um nível muito maior e o termômetro sempre vai para frente. Então, esse modelo também não me permitiu falar. É um modelo que me permitiu ficar quieto, né? Até por uma questão de um medo excessivo que eu tinha da minha mãe pelo controle dela, me permitiu sempre ficar calado. E naquela sociedade, naquela época, sempre falava: se ela tá chorando, você é mulherzinha. Falar pra quê? Seja homem, vira homem, seja forte, cala a boca, engole o choro e leve isso aí pra frente. Então, um dos motivos que eu vejo de a gente não se expor muito na internet é esse medo de falar. E aí, dentro do meu processo de evolução, eu fui tocando isso, né? De querer mudar, de querer me expor. Para quem acompanha meu Instagram lá no Homem Terapia, eu postei um pouquinho por que eu montei aquele perfil e quando ele começou, e eu vou soltar um Reel essa semana, dando os gatilhos de como e quando realmente começou o meu processo de mudança, de me ver, porque tem hora, gente, que não adianta você esticar muito o chiclete, né? Se você esticar muito chiclete, você vai romper, né? Então, tem hora que a gente tem que trazer o chiclete de volta, dar aquela mastigadinha para deixar ele ali bonitinho de novo e a gente voltar a dar aquela esticadinha de novo, sendo resiliente, né? E uma das coisas que eu sempre trouxe isso, né, das questões do meu pai pedir, ó, não faça, me ensinar, não prover algumas coisas diferentes com meus filhos, e fazer diferente com eles, né? Me trouxe também de querer que os meus filhos também se exponham. Eu tenho dois filhos meninos, tenho dois filhos homens. E ensinar eles a se expor, ensinar eles a conversarem, a não se guardarem, é uma forma de ter uma relação sadia. Porque quando você tem uma relação que é monossilábica, ela é monóloga, né? Desculpa, monossilábica está errado, mas monóloga. Você
você não cresce, né? Não adianta você, nessa parte, você não falar dos seus sentimentos, deixar a mulher, que é muito mais passional nesse sentido, falar mais e expor mais, mas em contrapartida você fala demais sobre financeiro, fala demais, as coisas têm que ser equilibradas, né? Então, a minha vivência me permite e está me dando subsídios, principalmente nesses últimos 5 anos de mudança que eu estou tendo, de olhar para os meus filhos de modo diferente e ensiná-los a conversar, ensiná-los a expor sentimentos, ensiná-los a não achar que conversar sobre eles é frescura e fraqueza, mas o principal, a falar sobre isso em lugares seguros, comigo principalmente, né? E falar com pessoas de confiança. Não adianta também você abrir o seu peito de qualquer forma, em qualquer lugar, né? E é isso que me faz virar pai. E é isso que me faz perceber que em muitos momentos antes de tudo isso, eu repetia muita coisa do meu aprendizado como homem, né? Da minha infância, da minha adolescência, o quanto que eu estava repetindo tudo isso. E, meu irmão, eu vou falar um negócio para você de extremo coração, diante de todo esse conteúdo, que eu peço para você parar um pouquinho na internet e começar a olhar isso. O que tem de muito conteúdo feminino expondo, e se coloque um pouquinho na cabeça, não precisa me responder aqui. Responda para você mesmo. Que tipo de homem é você? Quem é você hoje? Que tipo de homem é você hoje para os seus filhos, se você tem filhos? Que tipo de educação que você dá? Que tipo de exemplo você dá? Porque uma coisa que eu vi que é muito bacana, cara, isso aqui, ó, um dia vai embora. A carne vai, mas o pai na cabeça dos filhos vai ficar para sempre. E de acordo com a psicologia, né, e essa questão de constelação, Bert Hellinger e tal, a adolescência, tanto do homem quanto da mulher, ela é muito influenciada pelo pai, porque o pai é aquele que joga a criança para o mundo. Então você olha o peso que nós temos, né? E não precisa ser um peso com dor, mas tem que ser um peso de responsabilidade, um peso leve da missão que nós temos, da missão que nós recebemos em ter filhos. Que tipo de pessoa você está ajudando a colocar no mundo? Então eu faço um convite de novo, comece a olhar esses conteúdos das mulheres. Olha o tanto que nós estamos fazendo perante a sociedade de abandono, de priorizar outras coisas, de trair a família que nós colocamos, né? O que, que leva uma pessoa a trair? Aí entra um outro papo bem legalzinho, que eu vou falar aqui rapidinho, para não fugir muito do foco. A gente fala, puta, meu marido me traiu, tal. Mas, gente, vamos lembrar de uma coisa, né? O homem não trai sozinho, né? E a mulher que fala que traiu, esquece que para trair tem outra mulher, né? A mulher com dor e a mulher que entrou no circuito, né? E são coisas que acontecem, né? E vão continuar acontecendo. Eu acho que são escolhas, né? Não são erros, são escolhas. Mas que tipo de consumo esse conteúdo? Para ver uma realidade que a gente fecha os olhos. Que nós fechamos os olhos. Que você se pergunte, puta, cara, o que eu tô fazendo, meu? Será que isso é legal? Será que é bacana? Será que é o certo? E aí você olha, pô, meu, chego em casa aqui, mas eu dei uma escapadinha ali, fui dar uma flertadinha. Com que honra, né? Com que envergadura moral você chega em casa, olha pro seu filho e fala, puta, cara, será que eu vou ensinar ele a fazer isso? Quem que vai ser meu filho perante a família que ele vai criar? Então, eu reforço, sendo redundante mesmo, consumam esses tipos de conteúdo, vejam o que as mulheres estão expondo, porque também existe muita dor, e nem sempre o narcisista somos nós, né? Nem sempre o narcisista somos nós, e nós vamos falar muito disso também. É extremamente importante que a gente comece a observar, e observar não para criar ranço, não para criar repulsa, não para criar piadas, mas é para a gente se olhar. Porque muitas dessas mulheres, talvez, elas têm uma dor que ela eleva muito. Nem sempre aquilo que aconteceu, que ela conta, é o que realmente aconteceu.
Mas eu vou falar pra vocês, cara, mais de 90% é realidade. Tá aí, há fatos. Há fatos que comprovam isso. E eu sou muito grato a esse tipo de conteúdo. Eu não gosto muito de exposição de dor, mas eu vejo muito positivo que nós, homens, possamos e tenhamos a oportunidade de consumir esse tipo de conteúdo. É de extrema importância. E meu irmão, você que você que não se enquadra nisso, né, do homem ruim, vamos dizer assim, vem conversar. Traz seu caso aqui, nós não precisamos expor, mas conta a sua história para mim. Vamos lá, converse. Eu vou deixar depois também nos próximos episódios um e-mail aqui de contato. Você não precisa se expor, eu não vou te expor, mas abrir diálogo para que nós possamos conversar mais, trazer razão para tudo isso, gente. É importante. Nós somos ausentes. Eu tive numa feira de ciências do meu filho, mais ou menos hoje, nós estamos gravando esse episódio pro ar agora, dia 8 de setembro, tá, de 2025. Há 3 semanas atrás eu tive num evento do meu filho, de feira de ciências, as crianças lá apresentando e o pai no celular. Nem vindo, se interessando. A gente está desplugado da realidade. Onde a nossa preocupação muitas vezes está na aposta do jogo, em escalar o time. E é importante, olha, desculpa, é importante diversão, tá? Mas o que é prioridade pra gente hoje? É importante refletirmos sobre isso, tá bom? E você que não tá nesse rolê todo, conversa com a gente também, é importante. É importante nós termos assunto aqui para falar. Mostrar para as mulheres também, que aí a mulher pensa que não existe homem bom no mundo. Galera, tô aqui também, viu? Estamos aqui também. Eu sou divorciado, para quem não sabe, isso eu vou começar a contar um pouquinho mais para frente também. E cuido dos meus filhos uma vez por semana. Eles ficam comigo, eu não tenho guarda quinzenal só de final de semana. Eles passam 7 dias comigo, semana sim, semana não. Porque foi uma coisa que eu fiz questão. Mesmo morando sozinho, mesmo sem rede de apoio, porque eu não tenho rede de apoio, eu sou sozinho, eu fiz questão de participar com os meus filhos da educação, de estar com o pai presente, né? Para que eles possam ter o pai, a força masculina ali presente e eles tenham o equilíbrio da ânima deles. É uma coisa que é um termo, vou dizer termo técnico, tá? Que eu vou desbravando com vocês depois, que são coisas que nós precisamos ver também. Mas participem desse diálogo. Eu desejo muito que esse episódio tenha sido claro e eu faço novamente, reforço aos profissionais de saúde mental. Reflitam sobre homens que precisam de apoio, reflitam sobre homens que precisam de ajuda e se eles terão, diante de uma inquisição gigante que há na internet e disposição negativa de homens que, por mais que haja e existam exceções, a gente está correndo para um rumo de generalização. E isso, galera, é muito ruim. Eu quero agradecer por vocês de novo, mais uma vez no episódio. Se inscrevam aqui no canal, participem, deixem o comentário de vocês. É de extrema importância que a gente traga esse debate. Os nossos assuntos não ficarão só nessa área densa, tá? Nós teremos bastante conteúdo legal também, divertido. Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, gosto muito de automobilismo. A gente vai ter muito assunto que dá para refletir muito, tá? No esporte, tá? Dá para refletir muito o que acontece e nós trazemos exemplos de comportamento de homem no esporte também, é extremamente importante. Galera, obrigado. Estamos encerrando esse episódio aqui desse podcast, desse videocast sensacional que é o Papo Cueca. E aguardem novidades aí, que com certeza nós vamos ter bastante assunto para conversar. E se você quer ouvir alguma coisa, quer abrir um assunto, um diálogo, uma discussão, um debate, deixa aqui nos comentários. Fala, pô, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Vamos falar. Quer ser meu convidado aqui? A gente grava junto. É importante. Vamos conversar junto. Beleza? Um beijo do fofo e até o próximo episódio do Papo Cueca.